Meio-dia e 14 minutos. Bom, essa semana você tem acompanhado reportagens sobre a primeira infância. Uma fase tão importante que especialistas consideram que é nela que se constrói uma base para toda a vida. Por isso, as políticas públicas precisam de um olhar e de ações nesse sentido. Iniciativas que podem dar novos horizontes para as famílias agora e no futuro também. O José tem 6 anos e mora com a família em um sítio no Jardim Araci, em Mogi das Cruzes. Quando ele não está na rede mexendo no celular, ele se distrai com a bicicleta. Como a maioria das crianças, ele também gosta de brincar de carrinho e desenhar. A mãe do menino conta que, por morar em um sítio, ele acaba tendo um pouco mais de liberdade. Mesmo assim, Dona Karen acredita que a infância do filho poderia ser bem melhor. Eu fico triste, assim, porque eu fui criança, né? Eu me diverti muito. Então, a gente subia em árvore, fazia um monte de coisa. Hoje eles não tem nem assim, brinca aqui, tudo, faz as coisas aqui, mas eles não são, não tem essa, tipo, não sei, aventura ou medo, sei lá, a gente se aventurava, né? Sem opção de lazer próximo de casa e nem parquinho na escola onde estuda, não fica difícil adivinhar o que uma criança de 6 anos gostaria de fazer. E se tivesse um parquinho? Imagina um parquinho, desse para você brincar. Como que ele seria? O que teria nesse parquinho? Balanço, corregador, gira-gira. Para mudar essa realidade, a Prefeitura de Mogi está participando da Urban 95, uma rede mantida por uma instituição holandesa que apoia cidades com planos para a primeira infância. De acordo com o secretário de Planejamento e Urbanismo, o projeto, que é piloto na cidade, começou no Jardim Aeroporto. O objetivo é que esse projeto piloto aqui no aeroporto, ele seja levado para todas as unidades escolares, né? A gente tem aqui um universo de crianças em Mogi das Cruzes que são as nossas sementes do futuro. E é isso que nós desejamos com essa intervenção aqui. Entre as etapas do projeto está ouvir as crianças, saber delas o que elas querem. A partir daí, elas fazem desenhos e até maquetes com o que gostariam de ter próximo do lugar onde moram. As crianças já têm muita voz, a gente só não consegue ouvir. Elas têm exatamente muitos sonhos, muitos desejos, elas querem muitas coisas e muitas vezes a gente só ignora e vai fazendo o que a gente acha que é melhor. Então, sempre que a gente escuta elas, a gente vê muita potência, que é isso, né? Esse projeto lindo e maravilhoso, tudo a partir do que elas fizeram e trouxeram. Entre os desejos, os mais simples e valiosos na primeira fase da vida. Quem foi que você pediu? Pula-pula. Eu pedi um parquinho. O que tem nesse parquinho? Tem balanço, escorrega, gira-gira e uma casinha. Elas conhecem a realidade aqui do aeroporto, têm os seus desejos. E isso tudo a gente está trazendo justamente para um projeto que pense uma cidade mais educativa, que pense um bairro mais convidativo, lúdico e mais seguro para essas crianças. De acordo com a Prefeitura, no final do projeto, deve ser implantada a Rua do Brincar. Esse espaço aqui no Jardim Aeroporto deve ser fechado aos finais de semana para os carros. Serão 70 metros dedicados ao desenvolvimento da primeira infância. A secretária municipal de projetos especiais da cidade de Boa Vista, em Roraima, conta que já faz mais de 10 anos que o município tem trabalhado a primeira infância e os resultados não demoraram a aparecer. O que acontecia muito, e aí especialmente com as famílias mais vulneráveis, a preocupação delas é com a sobrevivência, né? É se preocupar em levar comida para dentro de casa e para aquela criança. E aí a gente leva para elas a importância do vínculo, do olhar. Então, não é só ver se a criança está crescendo do tamanho que precisava crescer, está ali, não, mas também a questão do vínculo, do apego. Então, em um dos nossos encontros, por exemplo, nós colocamos lá um exercício de olhar nos olhos da criança, de brincar com a criança. Tem pais, já teve casos, né,
da mãe pegar e começar a chorar. Ela disse, eu nunca tinha olhado assim para o meu filho. Dona Karen, que você viu no começo da reportagem, sabe da importância do brincar e espera que um dia as crianças possam ser simplesmente crianças. Eu acho importante ser criança, na palavra, na ser criança mesmo. Hoje em dia você vê criança, menina de 10 anos ou menino de 10 anos que é um mini adulto. E isso começa na primeira infância? Começa na primeira infância, né? Porque não fica mais limitado, né? Eu deixo ele mexer no celular tudo, mas tem limite. Eu falo pra eles, brinca mesmo, seja criança, porque o tempo passa rápido. Pois é, né? Investir na primeira infância, pelo que a gente viu aí no exemplo do município de Boa Vista, que apareceu na reportagem, dá muito certo e vale a pena. E para continuar falando de políticas públicas para crianças, nós convidamos Marina Fragata, diretora de conhecimento da aplicação na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Marina, quanta honra falar com a senhora. Primeiro, conta para a gente como é que é o trabalho da Fundação. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, William. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma fundação que foi criada em 1965 e que há 15 anos se dedica à causa, né, do desenvolvimento integral da primeira infância, porque a gente sabe que essa é uma etapa extremamente importante de início da nossa vida, né, como criança e também como adulto. Então, essa é a nossa causa, a gente atua, a nossa sede está em São Paulo, mas a gente tem atuação voltada, né, para todo o Brasil. Uma missão bastante nobre, sem dúvida. E de que maneira vocês acompanharam o projeto desenvolvido em Boa Vista, hein, Marina? A Fundação é parceira do município de Boa Vista já há alguns anos. É um município que, de fato, né, a gente viu aí na reportagem, ele vem atuando em diferentes frentes, pensando, né, em como oferecer para a primeira infância serviços, né, de qualidade, um ambiente, né, uma cidade mais amigável para a primeira infância e pensando as políticas públicas, né, de uma maneira mais integrada para que a gente consiga prover para a criança aquilo que ela precisa nos primeiros anos de vida. A gente falou um pouquinho aí, brincar, o cuidado, o acesso desde, né, das questões da sobrevivência, mas também, sobretudo, aquelas que são promotoras do desenvolvimento. A gente mencionou o brincar, o vínculo, políticas de educação infantil de qualidade, políticas de apoio aos adultos que cuidam das crianças, as mães, os pais, enfim. Todas essas são políticas que são promotoras do desenvolvimento infantil. E a nossa parceria com o município de Boa Vista está dentre, né, ela está organizada, né, para a gente apoiá-los, né, nesse processo, né, de fortalecimento dos serviços, alguns dos quais Boa Vista já tinha muito antes da nossa parceria. Então é um pouco do que a gente faz por lá. Puxa vida, mas qual que é o grande gargalo, né, que se tem quando o assunto é a primeira infância? É a falta de escola de qualidade, acesso à alimentação mesmo? Pode explicar para a gente? Bom, William, então acho que é importante dizer, né, eu sei que vocês estiveram com o professor Lino aqui no começo da semana, a gente sabe por diferentes ciências que a primeira infância é essa etapa tão importante, essa janela de oportunidade para o presente e para o futuro, né, da criança e do adulto e da sociedade, por óbvio. A gente também sabe que investir nesses primeiros anos de vida é mais efetivo do que em outras etapas da vida e que pode contribuir, por exemplo, para a gente romper os ciclos intergeracionais da pobreza. Bom, como é que a gente transforma, então, tudo isso, né, que as diferentes ciências, economia, neurociência, né, é importante, em ações efetivas, né, que possam orientar as políticas públicas do nosso país? Acho que um ponto você já mencionou, né, a gente primeiro deve garantir, né, a todas as famílias das crianças o que está resguardado constitucionalmente, né, a nossa Constituição fala lá no artigo 227 da prioridade absoluta da criança e garante a ela, da criança e do adolescente, garante a ela uma série de direitos. Desde direitos à educação, à alimentação, à moradia. Então, primeiro a gente precisa garantir todos esses direitos que parecem óbvios, mas que na prática não necessariamente eles, quando a gente encontra, né, as crianças, sobretudo aquelas
mais vulneráveis, eles estão sendo observados. Acho que, em segundo lugar, a gente precisa pensar de uma forma bastante compromissada em como a gente constrói políticas públicas que estejam orientadas a promover o desenvolvimento infantil. Então, do que a gente está falando, né? A gente está falando de políticas que sejam integradas, então que considerem a criança, entrou, desculpa o áudio aqui, que considerem a criança a partir das suas diferentes perspectivas. Não adianta, por exemplo, eu oferecer alimentos, por exemplo, se a gente não cuidar de uma creche de qualidade. Não adianta a gente somente oferecer renda se a gente não tiver apoio para essa família. Puxa vida. Marina Fragato, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelas suas informações. Um ótimo dia para a senhora, viu? Obrigada. Até a próxima.